Boa tarde a todos. Vamos dar início à 21ª edição do ESP às quartas. Hoje, com o Silviano Rafael e a Júlia Justino, do Instituto Politécnico de Setúbal, irão apresentar um modelo pedagógico para os cursos de formação transnacionais em engenharia. Por isso, eu passo a palavra à Júlia e ao Rafael. Peço-lhes que se façam uma breve apresentação e depois de iniciar a vossa apresentação. Júlia, quando quiseres, podes partilhar o teu ecrã, por favor. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Júlia Justino e sou professora de matemática desde 1999 aqui no Instituto Politécnico de Setúbal. Vou apresentar juntamente com o meu colega, o professor Silviano Rafael, que também talvez tenha entrado em 1998, é do Departamento de Eletrotécnica, da Engenharia Eletrotécnica de Computadores. Ambos temos trabalhado nos últimos anos muito na parte do desenvolvimento daquilo que achamos que podemos contribuir para a educação e engenharia. Queremos começar por agradecer a oportunidade que a ESP nos proporciona para apresentar este tema, um modelo pedagógico para cursos de formação transnacionais em engenharia, neste ciclo da ESP às quartas, assim também como agradecer todas e todos os participantes que estão aqui presentes. Este tema versa a pedagogia aplicada à engenharia na execução de um projeto europeu financiado pelo programa Erasmus+, que está a ser coordenado pelo Instituto Politécnico de Setúbal através da professora Susana Lucas, que foi iniciado em 2022 e é denominado Training for Sustainable and Healthy Building for 2050, ou seja, abreviadamente Build 2050. Nós trazemos aqui, na sequência de execução deste projeto, alguns aspectos da experiência da aplicação da metodologia pedagógica que foi definida para este projeto e também queremos partilhar convosco algumas vivências na sua implementação. Os aspectos da pedagogia aplicada neste projeto é visto por nós como um pequeno passo para o sucesso na educação em engenharia. Como introdução, será enquadrado sumariamente o projeto Build 2050, as suas principais características e objetivos. Depois são apresentados os desafios, a metodologia pedagógica aplicada na formação dos responsáveis pelos cursos de formação, que são docentes especializados nas áreas específicas dos temas deste projeto Build 2050 e que são denominados aqui por líderes dos cursos, para que desenvolvam a estrutura pedagógica de cada um dos seus cursos. São apresentados os resultados da formação observável pela construção da estrutura pedagógica em cada curso. No final, para concluir, partilharemos alguns aspectos da implementação deste tema em áreas científicas distintas. E agora vou passar a palavra ao meu colega. O projeto Build 2050, financiado pelo programa Erasmus+, está enquadrado na estratégia de transição ambiental instituída pelo Pacto Ecológico Europeu. O Pacto Ecológico Europeu é um pacote de iniciativas que visa colocar a União Europeia, a transição Silviano, deixamos de ouvir. É responsável por mais de 1/3 das emissões, portanto aquele flyer indica isso, de gases com efeito estufa. A estratégia por uma vaga de renovação apresentada pela Comissão visa intensificar os esforços de renovação em toda a comunidade, de forma a que o setor dos edifícios possa dar um contributo necessário para se alcançar o objetivo de neutralidade. Na prática pretende-se melhorar o desempenho energético dos edifícios, focar na circularidade enquanto pilar do Pacto Ecológico Europeu, que inclui circularidade dos materiais de construção, dos bens essenciais, dos edifícios, tais como a água, a energia, os materiais, a reciclagem, o tratamento dos sólidos e líquidos, a saúde dos edifícios e o apoio financeiro a renovações. O problema está apresentado na infografia, divulgado pelo Conselho da União Europeia, em 2021. Somente 1% dos edifícios na Europa são objetos de renovações com vista a reduzir o consumo energético até 2030. Pretendem reduzir até 60% das emissões de gases com efeito estufa dos edifícios até 2050.
Como atribuir, ou como contribuir para esta meta, isto é, como sensibilizar os intervenientes e como aplicar. Portanto, o projeto Build visa isso mesmo, através da formação piloto, integrada e transnacional de técnicos capacitados para projetar, construir novos edifícios e renovar os existentes, tendo em vista a redução das emissões de carbono, a aplicação de soluções que contribuem para a redução de consumos energéticos. E, portanto, o público-alvo são os técnicos camarários, os técnicos das áreas de construção civil, engenheiros, arquitetos, estudantes de engenharia civil e outros afins, como instaladores e alguns construtores. Portanto, como objetivo específico do projeto Build 50, portanto, após esta apresentação genérica do ponto de vista da Comunidade Europeia, agora o nosso ponto de vista do projeto é criar competências transversais na área de conhecimento da construção para responder aos desafios, portanto, emergentes do setor, construção civil, claro, através de uma formação integrada composta por recursos dirigidos a estudantes profissionais desse setor. Fomentar a partilha de desafios e conhecimentos inovadores através da criação de uma rede de parceiros europeus ligados ao setor da construção, tal como empresários, investigadores e autarquias. Promover a resposta aos desafios do setor da construção através da criação de uma plataforma que contenha a informação gerada dos cursos de formação, produzida pelos formadores, formandos e parceiros associados. Finalmente, promover novas formas de educação através da partilha da experiência, e aqui é que a metodologia aplicada é que é importante, na criação desta formação integrada e transnacional. Somente, tudo isto só é possível através de cursos de formação específicos. As formações desenvolvidas por um consórcio de 6 instituições europeias de ensino superior que se associaram para este Build 2050, que é o Instituto Politécnico, a Universidade Nacional de Atenas, a Universidade de Bolonha, Instituto Politécnico de Milão, Universidade de Ciências da Vida de Varsóvia, Universidade de Bochum, na Alemanha. Os docentes envolvidos, bem, são cerca de 50 docentes, altamente especializados nas diversas áreas científicas do tema do projeto, em que alguns lecionarão, outros darão somente apoio técnico ou científico ou pedagógico na preparação dos materiais. Os docentes que irão lecionar estes cursos de formação provêm de 6 instituições de ensino superior e os formandos selecionados de 5 países europeus, nesta primeira edição. É claro que estas formações piloto são constituídas por 8 cursos distintos. O curso 1, Innovative International Teaching Methodology Applied to Build 2050, da responsabilidade do IPS. O curso 2, Zero Energy on Positive Energy Building Towers to Full Decarbonization, responsabilidade de ENPUA, que é, agora fugiu do termo, a Grécia, exatamente. O curso 3, Circular Water Management in Building, responsabilidade do IPS. Curso 4, Innovative Construction Materials, responsabilidade do UNIGO, que é a Itália. Curso 5, Digitalization and Building, responsabilidade do Polini, que é a Itália. Curso 6, Sustainable LT and Regenerative Construction, responsabilidade do UNIGO, também da Itália. O curso 7, Circular Economy and Methodology Applied to Construction, é da Polónia, uma responsabilidade. O curso 8, Innovative Business Model Based on Circular Economy in Construction, é novamente da responsabilidade da Grécia. Portanto, estes 8 cursos são ministrados sequencialmente, com uma carga horária de 25 horas cada um, distribuídas ao longo de 5 semanas, entre março de 2023, portanto já acabou um primeiro curso, e abril de 2024, algumas instituições de ensino superior consideram e reconheceram os ECTS exigidos nos cursos, como por exemplo a Itália, está a reconhecer 3 ECTS pelos cursos que estão a ser lecionados na Itália. Portanto, os nossos alunos que são de cá, ao frequentarem aquele curso, também têm direito aos mesmos 3 ECTS, porque é uma norma europeia. Agora diria aqui à minha colega para fazer a continuação relativamente à formação pedagógica. Ok, relativamente aqui à formação pedagógica, ela teve em vista alguns pontos. Primeiro, a homogeneidade da metodologia pedagógica, tendo em conta as adaptações necessárias às necessidades e características de cada curso.
a complementariedade de técnicas de aprendizagem e de avaliação em cada curso, e, finalmente, a consequente proposta de criação que teve que haver de pontes entre o método pedagógico, que nós consideramos adequado para esta formação, para estas formações, e a prática dos que depois vão aplicar nos diversos cursos, e começando precisamente pelos líderes, que são os primeiros responsáveis por cada curso, portanto, os líderes de cada curso. A responsabilidade de encaminhar a construção de um modelo pedagógico para estes cursos conduziu a uma análise dos desafios que se colocam de vários pontos de vista. Primeiro, do modelo pedagógico, que tem que ter em conta as características, as circunstâncias de operacionalidade descritas anteriormente e os objetivos do projeto Build 2050, tais como tínhamos que ter atividades atraentes e desafiadoras, a avaliação da aprendizagem tinha que ser realizada de uma forma mais dinâmica, e terem atenção que nessas 5 horas letivas por semana existem aulas síncronas com atividades síncronas e aulas assíncronas com atividades assíncronas. Depois, outro desafio que temos é o facto dos docentes serem transnacionais, portanto, e que todos eles vão participar nos cursos, não são especialistas em pedagogia, são especialistas sim nas áreas científicas dos cursos, o que significa que, vindo de instituições diferentes e países diferentes, obviamente o nível de conhecimentos é variado, a sensibilidade que cada um deles tem para a pedagogia também é distinta, a carga cultural que cada um tem em 6 instituições de ensino superior dos 5 países europeus envolvidos também será diferente. Depois tínhamos aqui um último desafio também, nesta construção desta estrutura, que é o facto dos estudantes que vão frequentar estes cursos. São transnacionais também, vão ser variados não só em termos de cultura e de países, mas também das próprias profissões. Alguns serão empregados, outros são profissionais, outros são estudantes, uns são arquitetos, engenheiros, portanto, outros ainda estão muito, sendo estudantes, estão muito ainda na fase mesmo de conclusão, não têm experiência profissional. Portanto, cada um destes formandos que estão, portanto, é uma massa muito heterogénea, tem ritmos, empenhos, especificidades e particularidades culturais muito diferenciadas uns dos outros. Portanto, a questão que se colocava era qual a metodologia que poderíamos implementar para contribuir, para preparar melhor esta mescla de formandos transnacionais que existem. Ou seja, como é que podemos incentivar formas de ensino de aprendizagem inovadoras, criativas, que é um dos objetivos deste projeto, que possam contribuir para soluções dos desafios que foram apresentados anteriormente, e também o desafio da descarbonização e a saúde dos edifícios. Portanto, estas reflexões conduziram à metodologia pedagógica que aplicámos na formação dos líderes dos cursos, que por sua vez foram desenvolver a estrutura pedagógica de cada curso, centrada no aluno, para a sua equipa de docentes, que tinham que preparar estes cursos antes de arrancar a lecionação propriamente dita. Portanto, isto consistiu primeiro na definição do conceito. Portanto, como é que isto foi feito? Primeiro eles tiveram que definir o que é que são os objetivos de aprendizagem de cada curso, a sua caracterização e exemplificar a forma de serem capazes de criarem objetivos de aprendizagem para os seus cursos, tendo em conta, isto é muito importante, o tempo letivo que tinham e o trabalho autónomo que ia ser exigido aos estudantes. Depois outro desafio, outro item, outro aspecto a ter em consideração foi na definição, na criação dos conteúdos técnico-científicos que tinham que suportar os objetivos de aprendizagem anteriormente definidos. Depois também o aspecto do desenvolvimento e organização de atividades de ensino num curto espaço temporal. A formação pedagógica dos líderes, os conceitos pedagógicos foram suportados por vídeos que nós produzimos, objetivos, e foram complementados com outros vídeos de referência e de artigos publicados. Outro aspecto foi o desenvolvimento de atividades de aprendizagem através da aplicação da técnica de aprendizagem ativa chamada aprendizagem baseada em tarefas. Do ponto de vista de alguns líderes, devido à complexidade da metodologia que foi implementada nos cursos, isto foi interpretado como uma aprendizagem baseada em problemas e não como em tarefas. Portanto, nós tínhamos uma intenção, eles interpretaram de outra, isto acontece até nas nossas aulas. Depois outro aspecto foi que foi referenciado um conjunto de técnicas ativas consoante a forma de ensino como cada líder queria conduzir o seu curso, na aprendizagem, na avaliação de conhecimentos. Portanto, essa parte enquadrou-se relativamente com facilidade
em relação à aplicação no contexto do conhecimento do docente. Depois houve também, na escolha na criação das atividades de avaliação, tiveram que definir um método de avaliação, que não tinha que ser o mesmo para todos os cursos, portanto teria que ser adaptado para as especificidades de cada curso, e finalmente ainda tivemos que verificar no final, antes do arranque dos cursos propriamente ditos, e examinar toda a estrutura pedagógica do ponto de vista do seu alinhamento. Na formação dos líderes de curso, encontramos algumas dificuldades, obviamente, no desenvolvimento da estrutura pedagógica que foram surgindo. Tipicamente, a dificuldade na caracterização dos objetivos de aprendizagem, de modo portanto, aplicando os princípios SMART e da taxonomia de Bloom. Muitos deles nunca tinham ouvido falar nisto e, portanto, para eles foi uma novidade e tiveram que realmente aprender o que é o SMART e o que é a taxonomia de Bloom. Houve dificuldade também na definição do número de objetivos de aprendizagem que tinham que ser adequados e tinham que ser execuíveis dentro das 25 horas. Portanto, o que acontece é que normalmente os docentes queriam dar muito mais do que o tempo que tinham disponível e, portanto, isso foi uma luta bastante árdua no início, em todos eles, em quase todos os líderes dos cursos. Depois tivemos dificuldade também da parte dos líderes que não percebiam muito bem qual era a distinção e a diferença entre o que é que são atividades de ensino e o que é que são atividades de aprendizagem. Para eles isto é uma mescla, era quase como se fosse tudo o mesmo. Dificuldades na definição da componente de avaliação, que tinha que ser associada a cada objetivo de aprendizagem que eles tinham definido no início. Dificuldades na definição do sistema de classificações para todas as componentes de avaliação, por causa dos hábitos, da forma de cada docente tem a avaliar. E, finalmente, para conseguirmos resolver, ou irmos dando aqui orientações e irmos ultrapassando estas dificuldades, tivemos que fazer reuniões just in time, curtas reuniões online, realizadas para dúvidas e para ir apoiando esta construção, consoante a especificidade e consoante as dificuldades de cada líder de curso. Vou passar agora a palavra ao meu colega. Okay. Relativamente a toda esta metodologia que foi implementada, pode-se retirar alguns resultados devido a esta formação. Do caminho percorrido pelos líderes ao longo deste curso de formação, digamos assim, sobre o desenvolvimento da estrutura pedagógica, alguns resultados podem ser apresentados do ponto de vista dos objetivos de aprendizagem, do ponto de vista de atividades de ensino, atividades de aprendizagem e atividades de avaliação. O primeiro resultado da formação dos líderes de curso foi a definição dos objetivos de aprendizagem, como já ouviram, para cada curso. Inicialmente, a tendência dos líderes, como perceberam, foi uma escolha de um número elevado, ou demasiado elevado, de objetivos de aprendizagem, porque queriam colocar todo o conteúdo, todo aquele seu conhecimento. A intenção era boa, contudo, num curso de apenas 25 horas, teria que fazer muitas seleções, e muito bem selecionado, então seria desproporcional a intenção relativamente à realidade. Com o evoluir da informação, a sensibilidade foi aumentando, de forma que se aperceberam, quando mais objetivos de aprendizagem, por vezes, mais atividades de ensino, não conseguiam focar os pontos com a profundidade que pretendiam, e logo a avaliação também iria ser um bocadinho, seria fora do alinhamento. Por isso teriam que ser preparados de tudo, atempadamente, sequencialmente, tendo em conta o alinhamento, de forma a que a formação, este número fixou-se, objetivos de aprendizagem, entre 2 a 4, consoante demonstra este gráfico, para cada curso, mas foi interessante observar uma vontade enorme de pôr ali 6, 8, 10 objetivos de aprendizagem que não eram execuíveis. Nós não somos técnicos, mas levantávamos a questão, então, mas consegue transmitir isto em 2 ou 3 horas, consegue prever? E então lentamente foram percebendo que as coisas não são bem assim, que os objetivos tinham que ser agrupados de forma a atingir determinado fim que era pretendido. Portanto, quanto às atividades de ensino, foi uma variedade de atividades de ensino aplicadas pelos docentes na relacionação de conteúdos programáticos por cada curso, ainda que grande parte das atividades de ensino passa pela clássica apresentação de slides, com questões para refletir ou problemas para resolver, muito focado nos conteúdos, surgiram muitas outras atividades, e isso foi aqui um ganho substancial,
relativamente ao ensino diferenciado, com a apresentação de vídeos ou mesmo entrevistas gravadas, que não era hábito, portanto, diário deste tipo de colegas que temos. Com questões para refletir, nas atividades produzidas, com parceiros, projetos, debate dos resultados obtidos, reflexão para avançar para o próximo tópico, ou reportagem digital ligada ao pensamento crítico. Portanto, isso foi aqui um efervescente de melhorias substanciais. Relativamente aos resultados da formação dos líderes, relativamente às atividades de aprendizagem, foi interessante observar que foram escolhidos, depois de apresentar alguns, foram escolhidos, aliás, uma mescla deles, foram escolhidos segundo a sua capacidade de integrar nos seus conteúdos, por isso os cursos são todos diferentes e têm todos matrizes, embora a matriz pedagógica possa ser semelhante, mas depois as particularidades vão se encaixando consoante as atividades escolhidas, por nível de dificuldade de implementação. Algumas delas repetem-se em diversos cursos, em contextos diferenciados. Autoavaliação, pensar e partilhar pares, discussão de tema, por rondas, reflexão de conteúdos, através de colocação de questões, claro, avaliação por grupo devidamente fundamentado, trabalho cooperativo, apresentação de vídeos sobre temas, assumir o papel de entrevistador e entrevistado sobre temas específicos das aulas, aprendizagem por problemas e, finalmente, aprendizagem por desafios, o Challenge-Based Learning, que está agora muito em voga. Relativamente ao outro resultado, que é a variedade de tipos de avaliação, também foi interessante observar que há aqui uma mescla de atividades de avaliação, alguns casos se repetem, noutros não, e isso há avaliações consoante o objetivo de aprendizagem e consoante o objetivo de aprendizagem, até o método de avaliação é diferente. Portanto, alguns são mesmo soluções fora de caixa, são exemplos de avaliação ao efetuar um brainstorming, apresentação de vídeos, os próprios alunos desenvolverem e apresentar vídeos, avaliação de debate em mesa redonda e trabalhos de grupo. Os mini-testes de questões abertas, fechadas e de escolha múltipla são mais usuais nos níveis mais baixos de conhecimento. É engraçado que os objetivos de aprendizagem, a taxonomia de Bloom era de nível mais baixo, utilizaram mini-testes com questões abertas e fechadas. Portanto, agora passava à minha colega a concluir. Sim. Como conclusão, só para complementar, como a colega disse, toda esta montagem da estrutura pedagógica demorou à volta de 7 meses, ou seja, nós estivemos a trabalhar ao longo de 7 meses para conseguir levar os líderes de curso desde os objetivos de aprendizagem até à fase da avaliação, de modo a que ficasse preparada a estrutura antes do início do primeiro curso, portanto, que eles são dados sequencialmente. Algumas conclusões que podemos tirar desta nossa aventura em construir um modelo pedagógico para este tipo de cursos. De uma forma genérica, estas orientações europeias relativas à circularidade ainda está numa fase de desenvolvimento e vem proporcionar mudanças interessantes na forma como nós vamos trabalhando hoje para atingir o amanhã. É claro que primeiro, é muito importante e é fundamental a mudança de mentalidades, se calhar, provavelmente o passo mais desafiador, ou seja, em termos de resistência passiva que alguns colegas docentes têm, portanto, estão habituados a dar aulas de uma certa forma, é o mais desafiante, é conseguir que tenham abertura para tentar ganhar outra perspectiva, outra forma de atingir o mesmo fim, mas de uma forma se calhar mais tanto diferente daquilo que tem sido. E, portanto, foi um dos objetivos da formação, arranjar formas inovadoras de lecionar. Do mesmo modo, podemos formar melhor se aplicarmos este conceito de circularidade de ensino, esse é o sentimento com que ficamos, isto é em termos de diminuição da poluição e do ruído intelectual que podemos incorrer ao projetar um curso, uma disciplina ou simplesmente uma formação, ou mesmo dar uma aula. Isto é talvez uma forma de equacionar e estruturar o nosso pensamento criativo para atingir novas sensibilidades e podemos aplicar novas técnicas no ensino. Temos que rever as formas de ensino e termos de rever formas de ensino e de aprendizagem foi com certeza um pensamento recorrente no tempo e na história de ensino, mas para nós o atual conceito de circularidade aponta para uma nova oportunidade de diferenciar e de olhar para o processo de ensino e aprendizagem que está a ser aplicado aqui neste projeto.
Outras conclusões que podemos apresentar é ao nível da metodologia pedagógica projetada, ao nível da aplicação de cada curso e o planeamento das aulas, que é baseado numa estrutura pedagógica que foi construída antes do início dos cursos propriamente ditos. Muitas outras conclusões podiam tirar, mas vamos aqui registar as que nos parecem mais pertinentes. A dificuldade de integração inicial dos conceitos pedagógicos vão sendo dissipados pela sistematização e o pragmatismo da aplicação quando são devidamente preparados para a engenharia. A questão da implementação da estrutura pedagógica que conduziu um grupo multidisciplinar e multicultural a sistematizar e harmonizar a construção dos seus cursos, a definir as atividades de ensino-aprendizagem que eram diferentes e, portanto, são cursos distintos com objetivos distintos. Depois facilitou a preparação das atividades síncronas e assíncronas, ou seja, se não existisse esta estrutura pedagógica por trás, teria sido muito mais complicado, e mesmo assim não foi fácil, pelo menos da experiência que temos do primeiro curso, conseguir conciliar atividades síncronas e assíncronas, tendo em conta o tipo diferenciado de formação, não só de docentes, mas também de alunos neste ambiente. Portanto, como sugere esta imagem que temos aqui, há um longo caminho para percorrer. Deixamos aqui algumas referências que sustentaram aqui o nosso trabalho. Uma delas é um artigo que soubemos ontem que foi finalmente aceito pelo CISP, portanto, onde descrevemos, não tanto do ponto de vista que estamos aqui a apresentar, nós aqui estamos a apresentar o nosso ponto de vista enquanto formadores. O que nós vamos publicar no CISP é mais do ponto de vista do projeto em geral, do propriamente do ponto de vista do nosso, que foi construir todo este modelo pedagógico. E, portanto, terminamos a nossa apresentação. Agradecemos, se tiverem alguma questão, estamos aqui disponíveis para responder. Obrigada.